Olá, pessoal. Começamos mais um Fala Cleiton. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje a gente está aqui com a Liana Guedes, arquiteta. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir com a audiência de vocês com um pouquinho mais aí de conhecimento, um pouquinho do meu conhecimento. A Liana é bem conhecida aqui na cidade, na nossa região, né, Liana? Conta pra gente o que te despertou a ser arquiteta, como que começou a tua história? Ai, nossa, é uma longa história. Tudo começou quando eu fiz um intercâmbio na Inglaterra e me deparei com... Eu tinha um sonho de ser curadora de arte. Então, eu fui para fazer inglês na Inglaterra para poder ter esse contato, né, com as galerias de arte, que isso era uma coisa que não era tão comum no Brasil na época, né? A gente não tinha tanto acesso. E lá eu me deparei com design, com arquitetura, enfim, com uma série desse âmbito de... E, no final, acabei voltando para o Brasil, fiz um teste vocacional, porque eu pensei, nossa, curadora de arte no Brasil, na época, não era uma profissão tão fácil como seria hoje, né? E eu acabei passando para arquitetura, e hoje eu faço cenários na arquitetura, que é a arquitetura para o varejo, né? Que a gente cria essas experiências para o varejista, não deixa de ser um cenário, como curador de arte, cria o cenário, né, para a exposição da arte numa galeria. Eu faço da mesma forma, só que eu uso o produto como minha obra de arte, né? O produto do cliente. Então, a gente cria esses cenários no espaço comercial para deixar ele mais atraente e mais bonito, né? Para o consumidor, mais confortável para ele. Tem que ficar atrativo, né? Tem que ficar atrativo. Tem que induzir o cliente a entrar dentro da loja. Exatamente. Eu sempre brinco que eu sou aquela pessoa, quando você pensa... vou sair de casa e vou comprar um pão e leite no supermercado. Daí você volta com um carrinho de compra cheinho. Eu sempre brinco, olha, a responsável pode ser um profissional de arquitetura que está por trás, aí, impulsionando as suas vendas, aí, fazendo você comprar o que você não pensava comprar por impulso. E conta pra gente qual a tua especialidade. A gente já deu um spoilerzinho, né? Mas qual a tua especialidade? Isso. Então, eu fiz arquitetura e urbanismo, né? Sou formada arquiteta. Tenho um design de interiores comerciais pela UTFPR em Curitiba. E depois eu fiz um curso em Milão de design de interiores no Instituto Europeu de Design. E eu acho que ter feito essa pós em Milão foi realmente um divisor de águas. Eu já gostava da área comercial. E depois de ter o contato com professores que faziam obras de relevância lá na Itália, comerciais. Por exemplo, um dos nossos professores foi o designer do restaurante da Dolce & Gabbana, que a gente teve a oportunidade de visitar. E fez a Triennale de Milão também, que fez toda a reforma. O coffee shop também da Triennale, enfim. Vários profissionais, assim, conhecemos o quadrilátero da moda e todas as lojas conceitos, das lojas conceitos, seja a loja principal da Armani, da Gucci. Então, como eram feitos esses projetos. E você estava ali, né, no coração da moda. Então, mudou, realmente foi uma chave que virou. Eu já era apaixonada pela área comercial, mas eu não entendia o que era o varejo na essência. E daí, lá na Itália, eu tive esse contato e daí... Pronto, né? Foi um bichinho que me picou. Você se apaixonou. Me apaixonei, entrei de cabeça no varejo e estou aí. Então, hoje eu posso afirmar que a minha especialidade é a experiência de compra. E as pessoas pensam, mas o que é a experiência de compra exatamente, né? Toda a jornada que o cliente passa, desde o momento que ele entra na loja, atravessa a vitrine ali, a porta de entrada, todo o percurso, todo o caminho que o cliente faz dentro da loja, até o check-out, até a saída do caixa para sair da loja. Então, todo esse caminho a gente estuda para torná-lo mais atraente, que você consiga visualizar produtos que, às vezes, você não saiu de casa pré-determinado a comprar, mas que você viu, que a gente chama que é uma venda de cognição, você viu aquele produto, se interessou ou não comprou naquele momento, ou pode vir a comprar, vai lembrar daquele produto. Então, o nosso trabalho é esse, criar esse caminho atraente do consumidor. E o grande desafio, né, quando o cliente chama um profissional de arquitetura, normalmente o cliente pensa que é só expositores. Não, eu chamei um arquiteto, ele vai desenhar os móveis e pronto. E vai ficar linda a minha loja. Vai ficar linda a minha loja e está resolvida. Às vezes a loja fica linda, mas não chama o cliente, não né? converte, não vende. Então, como é que eu consigo ter uma loja
que tenha essa experiência de compra e consiga converter, ou seja, impulsionar as minhas vendas, que eu consiga aumentar, que a arquitetura seja uma mola propulsora de vendas. Eu digo que eu tenho 3 pilares fundamentais. Primeiro é dados do cliente. Então, eu preciso saber quem é a minha persona, quem que é o meu cliente, qual é a idade, o sexo, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é o ticket, né, médio, qual é o salário que essa pessoa tem, como é que ela investe esse dinheiro, esse recurso dela. Então, o primeiro ponto é dados, ter informação sobre o seu cliente. E isso envolve todas as etapas. Depois, entender melhor o teu produto. Então, qual é o ticket que o teu produto tem, qual é a categoria dele, a setorização que a gente vai ter dentro de uma loja, por exemplo, uma loja de material de construção. Qual que é o carro-chefe, qual que não é o carro-chefe, o que eu quero evidenciar é acabamento, é metais, é piso, por exemplo, uma loja de material de construção. Ou numa loja de calçado, então eu vou ter uma linha promocional, é o produto que eu quero destacar. Tem um produto que eu estou liquidando, que as pessoas confundem promoção com liquidação, né? Sim. São segmentos diferentes. A promoção é para promover a loja. São produtos de lançamento, algum produto diferenciado, e a liquidação é um saldo que você quer eliminar do teu estoque. Os produtos encalhados, né? Hambúrguer encalhados. Ou produto de final de coleção mesmo, que está com a grade, por exemplo, de calçado, que já está com a grade quebrada, né? Não tem todas as numerações, que você precisa saldar. Então, você tem que entender qual é os nichos que você tem, mesmo que seja um segmento único, como é o caso do calçado, e aí você consegue setorizar dentro da loja. Então, entender bem o seu produto, entender bem o seu público-alvo, e daí você vai definir qual é a tua história a ser contada dentro da loja. Por exemplo, uma loja de roupa íntima feminina tem uma história. Uma roupa que vende produto, uma loja que vende produtos de surfwear ou de skate tem uma outra linguagem, tem uma outra identidade, uma outra história. Então, a gente define a história, daí sim a gente define a parte de setorização do mobiliário, os expositores, as cores, os acabamentos, mas é uma jornada, são etapas que a gente tem para cumprir. Então, primeiro, dados do cliente, entender o meu produto, entender que história que eu quero contar desse produto, e daí sim vem a arquitetura como a gente conhece. Mas daí ela sempre fundamentada no que a gente chama de branding, na parte de marketing. O branding funciona tal qual na arquitetura para o varejo. Então, são várias as etapas. Eu intitulei como arquitetura de performance, que é uma arquitetura para performar. Pelo que eu entendi, que tu está explicando aqui para gente, é um marketing dentro da arquitetura. Exatamente, exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, numa logomarca, ou criar uma identidade visual para um negócio, em termos de marca, né, de marketing mesmo, Sim. É exatamente o mesmo processo, só que dentro da arquitetura, no espaço físico. Inclusive, a gente usa o marketing dentro da arquitetura, porque preciso ter a humanização, modelos, né, usando aquele produto dentro da loja, a parte de precificação, como é que eu vou colocar o preço daquele produto, de modo a chamar a atenção e, ao mesmo tempo, não poluir a minha loja também. Os setores, como é que eu demarco esses setores sem virar um outdoor dentro da minha loja? Então, o marketing e a arquitetura para o varejo, elas são irmãs ali que andam de mãos dadas, não dá para desgrudar, porque senão você não vai ter um bom desempenho. Tem que andar junto. Então, o arquiteto que atua com o varejo, ele também tem que ter esse conhecimento de branding. Tem que saber sobre marca, tem que entender a linguagem. Então, a primeira coisa que eu solicito quando o cliente, vamos fazer uma nova identidade visual para minha loja, né? Me manda o teu manual de marca, me manda todas as tuas campanhas. Deixa eu estudar a tua campanha, deixa eu entender como é que é a tua linguagem. O teu tom de voz com o teu público. Então, isso também tem que estar na arquitetura. É fascinante, eu amo. Então, cada detalhe vai influenciar no resultado final. Total, total. E isso, eu estou citando só a etapa inicial da jornada de compras, né? De como criar essa experiência. Depois tem toda a parte técnica da arquitetura. Pensando em shopping center, você vai precisar do projeto de arquitetura tradicional, todo o detalhamento dos móveis, o projeto de iluminação, de pisos, revestimentos, todos os detalhes e ainda a compatibilização desses projetos com os complementares. Que no shopping eu preciso do projeto preventivo, do projeto elétrico, hidráulico, se for um restaurante, uma cafeteria. E o preventivo é muito importante em shopping. Então, eu também preciso prever todos, por exemplo, a parte de sprinklers, né, dos chuveiros eletrônicos. Sim. Eu preciso considerar ele no meu projeto para ele não atrapalhar também a minha iluminação e eu também não fugir das normas técnicas. E quantas lojas tu já fez? Tu tem ideia? Meu Deus, eu não tenho ideia. Não tem ideia. Tem muitas lojas, E tem algumas que tu pode citar aqui pra gente, pra quem tá assistindo a gente, Lógico. ter ideia do teu trabalho, Lógico. Conhecer um pouco. Olha, é um trabalho que foi muito desafiador, que foi, para mim,
uma novidade foi fazer compatibilizações de projetos que a gente fez do Shopping Parque Europeu aqui em Blumenau. Então, só aí a gente tem 104 mil metros quadrados de área construída. Fui gerente de projetos desde a fase inicial da operação mesmo do shopping, né? Até a fase de pós-inauguração, que a gente chama de operação efetiva, né? Então, foi um projeto bem desafiador. É o grupo João Fortes, né? Era João Fortes Engenharia, que era meu contratante. Então, foi muito legal a experiência, até por ter uma equipe de engenharia do Rio de Janeiro, completamente diferente do conceito de Blumenau. Então, ali eles me arrancaram pelos cabelos da caixa. Se eu vivia numa caixa aqui em Blumenau de entendimento de projeto, ali foi totalmente desconstruído. Assim, foi muito legal a experiência. E ali eu tive contato com a Zara, que foi uma primeira multinacional que eu tive a oportunidade de trabalhar. E a partir da Zara veio a Cinépolis Brasil, que é a rede de cinemas mexicano. Então, a gente fazia a tradução dos catálogos técnicos deles do México para o Brasil e a gente desenvolveu os projetos executivos para os shoppings em todo o Brasil. Manaus, Mangabeira, cidades que eu nem conheço, mas que a gente tem cinemas nessas cidades. Tem o teu projeto lá. Tem um projeto lá. E daí, desse projeto, também a gente teve a oportunidade de trabalhar com a Tostado Café Club, que é uma rede da Argentina, que a gente tropicalizou ao contrário, fez a tradução do espanhol para o português aqui, mas adaptando, né, a cultura brasileira também. Foi um projeto bem legal. E daí, dentre as nossas aqui da nossa região, a gente desenvolveu o projeto conceito da Copcia, que é uma indústria daqui de Blumenau. A loja conceito da Altenburg também é nosso projeto. A gente desenvolve os projetos da Nova Pitó Calçados, que já vem com uma tendência diferenciada também. Um autoatendimento muito mais intuitivo, a loja mais confortável, mais iluminada, comunicação mais limpa. Então, tem várias, assim. Acho que essas são as que eu destacaria, porque acho que o público vai lembrar com mais facilidade. Tu tocou aqui em Buenos Aires, eu já ia te perguntar depois, tu atende em São Paulo, Buenos Aires até Miami, Exato, né? Exatamente. A gente tem unidades de negócio, parceiros. Porque sempre que demanda uma oportunidade, um trabalho que nos demanda aí o atendimento, a gente entende que a gente não precisa estar em todos os lugares, que a gente pode ter parceiros que trabalham conosco. Então, por exemplo, na Argentina eu tenho um excelente parceiro também. Quando a gente desenvolveu os projetos técnicos da Cinépolis na Argentina, ele foi essencial. Te deu todo o suporte lá. Nossa, foi determinante, porque conhece a legislação local, tem contato com fornecedores locais também. E mesmo no Brasil, quando a gente precisa, por exemplo, no Rio, a gente também tem parceiros no Rio de Janeiro. Então, você não consegue estar atender com excelência em todos os lugares. Então, ter essas pessoas chaves que possam te ajudar, te auxiliar localmente, nossa, E eles te representam lá, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente desenvolve os projetos aqui, mas sempre com esse suporte local, para entender as vieses locais. Vou dar um exemplo muito prático. A Cinépolis Brasil tinha um padrão, por exemplo, que todas as divisórias de banheiro dos cinemas seriam com revestimento especial de MDF. Quando nós chegamos em Cuiabá, a gente viu a equipe técnica do cinema, que eles compraram outro cinema, e a gente estaria fazendo essa adaptação aos padrões da Cinépolis. Lavando tudo com lava-jato os banheiros. Como é que eu vou colocar uma divisória de madeira quando o banheiro é lavado diariamente com lava-jato? Não tem como. Então, a gente enviou uma carta, não, precisamos mudar esse padrão. Em algumas, a gente criou um novo padrão no Brasil, para a Cinépolis, com esses acabamentos mais simples do que eles estavam acostumados, porque como é uma multinacional, eles usam esse padrão no mundo inteiro, mas eles entenderam que aqui no Brasil não daria para usar dessa forma, então a gente criou um novo padrão, que a gente chamava até de baixo custo, porque era um padrão realmente muito mais barato, mas que atendia as demandas locais. Ou seja, aqui no Sul e no Sudeste, eu pude manter todos os padrões de MDF de todos os banheiros. Mas em algumas regiões do Brasil a gente tinha que adaptar. Então, essa adaptabilidade que a gente tem no varejo é essencial. Especialmente num país como o nosso, que é um país continental, né? O Brasil é uma Europa praticamente no país. A gente tem uma diversidade muito grande. Verdade. E fazer cinema também não é fácil, né? Principalmente a parte acústica. Tem que tomar muito cuidado com a especificação, Exatamente. Isso tem normas para tudo. Isso é tudo tu que faz também, toda a parte de especificação? Exatamente. Na verdade, isso vem em normas, como é uma multinacional, a gente tinha uma normativa a seguir. Então, tinha o que a gente chamava de cadernos técnicos. Então, por exemplo, o tipo de carpete, o tipo de tecido, o drapeado do tecido, os tívolis dos pisos, por exemplo, a iluminação, os acabamentos. Então, a gente tinha um padrão que deveria ser seguido e eu estava lá para cumprir esse padrão, fazer jus e cumprir a padronização exigida, salvo
em casos especiais, que daí eu tinha que enviar para a Scanton US, que era administradora deles nos Estados Unidos, olha, precisamos fazer uma mudança, uma alteração no projeto. Então, eu tinha que enviar um documento reportando como, porquê e como a gente teria que fazer esse ajuste e que material que seria adequado para eles fazerem a homologação desse material e daí, então, fazer a alteração. Então, é um processo um pouquinho burocrático por ser uma multinacional, né? Sim, que legal. E quantos funcionários tu tem hoje, Liana? Olha, hoje nós temos uma equipe bem grande, multidisciplinar, então, desde engenharia, arquitetos, equipes de obra. Então, hoje, na verdade, todos os nossos parceiros a gente considera como parte integrante dessa equipe, né? E é uma equipe bem grande. Você me perguntou antes quantas pessoas, eu falei, olha, eu acho que eu não sei dizer. Não sei informar quantas pessoas hoje exatamente nós temos. É porque acaba virando um grupo, né? Exatamente. E como são áreas diferentes, então, por exemplo, a cinema é uma equipe específica que vai atuar com cinema. Temos loja de calçados e confecção, é uma outra equipe. A parte de restaurantes, a parte gastronômica. Então, como é que a gente vai atender bares, né, cafeterias, restaurantes? É uma outra equipe. Então, você ter pessoas especializadas em cada segmento é determinante para você ter uma boa qualidade de trabalho. Ninguém consegue ser bom em tudo. Então, eu brinquei com você que eu sou uma boa maestra. Eu acho que eu consigo gerenciar equipes com muita facilidade. Isso eu aprendi graças ao Shopping Parque Europeu. Sou muito grata à experiência que eu tive com a João Fortes de Engenharia nesse sentido. Então, eu aprendi que eu precisava coordenar muitas equipes multidisciplinares e eu me vi boa naquilo. Então, hoje eu brinco que eu sou uma boa maestra. Eu consigo orquestrar aí, né, várias equipes multidisciplinares para alcançar um objetivo comum, que é a experiência de compra para o consumidor. A obra do shopping, eu acho que ela fez contigo o que muita gente precisa. Ela te tira de uma zona de conforto. Nossa. E ela acaba te desenvolvendo para o mercado de trabalho, né? Exatamente, mas ali foi... Não precisava ser tanto, né? Não precisava ser tão intenso, porque a gente estava sempre correndo contra o tempo e precisávamos dar soluções muito rápidas a problemas muito complexos. E com prazo e também recursos, né? Porque a gente tinha sempre um orçamento muito limitado, né? Quem trabalha no varejo sabe que o varejista está sempre reclamando dos recursos, então... Sempre tinha um budget, um orçamento determinado para fazer as contratações, as empresas. Então, foi bem desafiador, mas foi uma experiência incrível. A Forrotec, eu trabalhei bastante ali dentro também. A gente fez muita loja. Trabalhamos para o grupo também, bastante lojas. Teve muitas empresas trabalhando ao mesmo tempo, né, na obra. Nossa... Obra de shopping é uma loucura, né? É uma loucura. Só quem vive shopping entende o que acontece na madrugada. Enquanto todo mundo dorme, tá a turma lá trabalhando. É uma vida paralela, é um Matrix. E, na verdade, isso continua, porque o shopping, as obras do shopping, mesmo depois de inaugurado, toda loja nova que vai entrar, exatamente, é o mesmo processo. Exatamente, sempre é o mesmo processo. E é sempre muito complexo, porque você precisa ter um planejamento muito bem feito, porque a sua equipe que trabalha à noite, se faltar um parafuso, não tem. Hoje em dia tem muitas lojas que estão abertas 24 horas, grandes centros. São Paulo, graças a Deus, é uma bênção, porque você não passa perrengue em obra de madrugada. Mas aqui na nossa região, por exemplo, você passa perrengue, você tem que esperar no teu outro dia. E quem pega obra de shopping tem que estar ciente que não vai ter sábado, domingo, feriado e horário durante aquela obra, né? Exatamente. Existe um prazo. A partir do momento que tu assume a obra, ela tem um dia de inauguração e não vai mudar aquele dia. Exatamente. E na reta final de obra, eu brinco que arquiteto, engenheiro, equipe que trabalha na gestão de obras, de shopping, é pior que médico. Pode receber uma ligação a qualquer hora, o celular tem que estar na cabeceira da cama de prontidão, porque se precisarem resolver alguma coisa ali na madrugada com prazo porque geralmente as lojas têm prazo de inauguração. Então, tem, tipo, televisão, marketing, tudo organizado para aquela data. Então, você tem que cumprir o teu prazo, não só o orçamento, mas o teu prazo de entrega de obra também. O que eu vejo de obra de shopping, né? Eu, particularmente, hoje eu não gosto de fazer mais. Mas ela te ensina, te dá um know-how gigante. Então, tanto para quem para a empresa do ramo de construção, quanto para arquiteto, engenheiro... Ele vai ficar de cabelo branco, mas vai sair de lá pronto para o mercado de trabalho. Olha, o meu aqui ainda tá em dia, não pinto não. Meu cabelo tá bem normalzinho. O meu tá branquinho. E eu acho que tem bastante
por conta de shopping. Eu acho que o pulo do gato e shopping, para quem quer atuar, né, no mercado, é planejamento. Planejamento. Você tem que ser muito detalhista no planejamento. Então, você tem que saber o que você tem que comprar e ter uma margem de segurança, porque se você falhar naquela margem de segurança... A margem de segurança tem que te cobrir na falha. Tem que te cobrir na falha. E tem que pensar em... Absoluta, você tem que ser muito detalhista. Tem que pensar em todos os detalhes, considerar tudo no seu orçamento e na hora de compra de materiais também para conseguir... né, alcançar realmente os teus prazos ali que estão determinados. É um desafio, mas eu acho que a partir do momento que você entende como a roda gira ali na operação de shopping, eu acho que daí flui. Depois que tu pega o ritmo, tu entende o negócio, Exatamente. tu se adapta, né? É como, por exemplo, a autorização de shopping. Se você tem uma loja de rua, você marca com o cliente, pega as chaves da loja e entra com a sua equipe e tá tudo certo. No shopping, você precisa avisar antes, dar o nome completo dos profissionais, o CPF, o e-mail, qual é o nome da empresa, se tem alguém responsável da empresa, 1, 2 pessoas responsáveis. Então, tem horário para entrar e horário para sair. O horário de entrada e saída, o caminho que ele tem que percorrer. Tem que forrar todo o piso do shopping para não sujar o shopping. Então, as pessoas não sabem. Então, você tem que comprar lona do ponto da doca, que é a carga e descarga do shopping, até a sua loja, colocar papelão no chão para não correr o risco de danificar o piso do shopping, colocar uma lona e ali você entra com o transporte do seu material. Ou tá disposto a vir com um paninho e limpando depois, mas né? não vence. Não, é muito longe. Tem que fazer o caminhozinho ali para você percorrer. Então, e a madrugada de shopping... Eu tenho até uns vídeos engraçados até no YouTube, a gente trabalhando de madrugada, uns vídeos mais antigos até, que agora a gente está mais organizado, consegue ter as equipes de uma forma diferente, mas quando a gente está iniciando, acaba que vira madrugada com mesmo. Com o tempo também tu vai tendo teus parceiros que tu confia, tu Exato. sabe, eles já estão dentro do processo Sim. também. Eles já sabem como tu pensa. E reunião de alinhamento. Reunião de alinhamento é essencial. Então, a gente faz as reuniões com as equipes, verifica com vários profissionais ao mesmo tempo, na mesma reunião. Cada um defende o seu ponto de vista, então é uma maravilha, porque a gente precisa definir um ponto comum para todos. Então, define os prazos reais, né? Não aquele que o cliente quer, os que são né? factíveis, exequíveis, né? Que você consiga realmente fazer acontecer na obra. Então, é muito importante você ter essas equipes bem alinhadas. Então, eu vejo que essas reuniões, a gente faz 2, 3 reuniões antes de começar a obra, que a maioria das empresas não faz essas reuniões de alinhamento. E isso, meu amigo, ajuda muito. Determinante, assim, para dar certo. E para eles entenderem também, todas as equipes, né? Engenharia, arquitetura, marcenaria, obra... É legal porque tu consegue debater todos os assuntos. Exatamente. Né? Por que o gesso não está pronto? porque o eletricista não está... Por que tu não... Ele está aqui, vamos debater. Por que tu não terminou? Então, eu vejo que planejamento, eu acho que até essas etapas, né, de um projeto, já até pontuei que a gente tem essas etapas que você tem que seguir e todas elas você tem uma metodologia, um planejamento a seguir. Mas aqui no Brasil é difícil ter, né? Planejamento. As pessoas... Eu vejo com os orçamentos, por exemplo, quando eu entrego um orçamento de uma loja... Meu amigo, eu entrego, se a loja tiver uma ambientação, eu orço o quadro que vai ambientar aquela loja. Eu orço o adesivo, a imagem que vai ser colocada naquele quadro. Então, eu orço a imagem, eu orço o quadro, ou se eu vou fazer um quadro sob medida, algo diferenciado dentro da linguagem da loja, a gente orça a decoração, o que estiver no nosso vídeo, o nosso 3D de apresentação, está orçado. Quando o cliente vê aquele orçamento, o cliente fica horrorizado. Ele diz, não, mas não é possível, essa loja está muito cara. Eu digo, não está cara, é que está considerado todos os itens, não tem surpresa. Porque as pessoas têm esse mito. Não, o profissional vai te apresentar um orçamento de loja, não sei, de 100 mil reais. Já considera 200, porque vai estourar o orçamento. Por quê? Porque não orçam tudo. No nosso caso, a gente orça tudo, que é o nosso teto, dali para baixo. Então, eu vou negociando com os fornecedores para a gente conseguir melhorar e no final a gente conseguir até ter uma margem ali de segurança se precisar comprar alguma coisa, que eu tenha essa margem para comprar ou que realmente o orçamento fique mais barato. Existem vários itens que a gente cota e depois na hora de comprar, tem um produto em promoção, a gente consegue reduzir. Já aconteceu 30%, 40% do orçamento original, porque a gente conseguiu, né, redução de custo. Uma redução de custo. Então, normalmente a gente entrega a obra com valor menor. Mas a mais, não pode. Tipo, alguma coisa saiu muito errada,
porque a gente faz o orçamento completo para não ter esse tipo de erro. Porque geralmente o que mais a gente escuta é que o cliente fica chateado com aditivo. Exato. E tem muito aditivo, né? Eu sempre aviso os meus fornecedores. Eu falo, ó, aqui aditivo Não existe. Não existe. Se tiver aditivo é por tua conta, porque não vem com aditivo depois. A menos que foi solicitado. Queremos uma mudança no projeto, uma alteração real que realmente causou, né? Repercutiu no aditivo. Agora, um aditivo que o fornecedor não cotou e lá no meio do caminho ele lembrou, não, eu digo, olha... Isso é um erro dele, É um erro dele, ele vai assumir e na próxima ele vai tomar mais cuidado nesse orçamento. Então, a gente, por isso que faz essas reuniões de alinhamento para dar mais uma revisada antes de iniciar a obra, se aquilo ali está tudo certinho. Porque a partir do momento que inicia a obra, meu amigo, é igual trem-bala. Agora só vai, ninguém mais pensa aqui, a gente só executa. Mas é bem desafiador. E qual foi a obra mais desafiadora que tu teve? Eu acho que foi o Shopping Parque Europeu. Foi o shopping? Foi o shopping. Porque a gente tinha projetos que estavam sendo alterados, a obra em andamento, e precisava compatibilizar os projetos que estavam em andamento com a obra em execução. Então, hoje eu me organizo muito para a gente ter os projetos prontos, orça, e daí executa, nessa ordem. Que é o correto, né? Acontece muito de a gente pegar a obra, tu ter que orçar sem projeto. E repercute como? Aumenta o valor, porque você não consegue... E prazo também. Prazo determina muito o teu preço. Muito. Então, o planejamento também te ajuda a ter uma obra mais barata. Não só cumprir com os valores acordados inicialmente, mas também redução até de custos. E com esse planejamento, aí sim tu consegue cobrar as pessoas. Como é que tu vai cobrar sem ter um projeto finalizado? Exatamente. Nos nossos contratos com as equipes de obra, a gente chega a ter, quando é obra de shopping em especial, multa por atraso, porque isso é surreal no Brasil. Ninguém cobra multa por atraso de obra, né? E isso é uma ferramenta que a gente usa para os fornecedores se comprometerem com o prazo. Então, a gente tem uma multinha bem considerável, a gente nunca cobrou a multa, mas ela está lá em contrato, ela assusta. E a turma pedala. Gera respeito, né? Exatamente, comprometimento. Porque eu acho que o que falta é isso nas obras, assim. Então, a gente consegue... E o cliente, obviamente, tem uma obra dentro do orçamento, consegue executar dentro do que ele planejou e ter o resultado que ele esperava. Ou seja, não é aquela obra que é executada pela metade, porque acaba os recursos no caminho. Né? Então, isso não pode acontecer. Até porque, às vezes, o cliente se prepara. A gente deu um exemplo de uma obra de 100 mil reais. Ele se preparou para gastar 100 mil. Exatamente. Se tu cobrar 10 mil... Da onde que ele vai tirar esse recurso, vai influenciar no capital de giro dele, do negócio, na hora dele comprar o estoque, o material, né, o produto para ele vender, ou às vezes até uma campanha de marketing que ele precisa fazer. Vai sair de algum lugar. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito respeito, né, pelo sonho do cliente. Eu brinco que a gente não está lidando com projetos de arquitetura, a gente está lidando com sonhos. Sonhos. E às vezes, primeiro negócio, agora recentemente a gente fez uma ótica que era o sonho dela, é o sonho da cliente, da empresária. Então, poxa, você tem que ter muita responsabilidade com aquilo. Não é um projeto... Para você pode ser mais um projeto, mas para aquela cliente não é. Então, você tem que tomar um cuidado. Então, por isso que eu digo, entender o público-alvo, entender o negócio do cliente muito bem entendido, pensar no consumidor final, como é que você vai atendê-lo da melhor forma possível. Porque a arquitetura faz parte desse processo. Faz. Lógico que não é o pilar único, a loja, espaço físico, pronto. Eu tenho espaço físico bonito, está bem resolvido, eu tenho jornada de compras ideal, o cliente vai ter uma boa experiência de compra. Não, nem sempre, porque se o profissional que está ali, o colaborador que está dentro da loja, ele falar um bom dia meio torto para o cliente, toda essa jornada de compra foi destruída. E a gente encontra muito funcionário assim, né? Tu dá um bom dia. Então, teu treinamento daí... Eu sempre digo... O varejo, ele é entre estrutura física e a parte de gestão. Então, você tem que ter uma boa equipe, treinamento, método, um sistema que também te aponte quem são os teus clientes, que traga esses dados diariamente, né, das tuas vendas, que traga esses indicadores para o teu negócio, porque é através dos indicadores que você pode recalcular a rota se você precisar, né? Mudar uma gôndola de lugar, mudar um produto de setor, se você precisar. Então, os indicadores que vão determinar isso, né? Não sou nem eu, que sou especialista no varejo, nem o cliente, que é dono do negócio. São os indicadores. Os indicadores. É as vendas realmente que vão determinar isso. Então, ler esses indicadores e conseguir traduzi-los para o negócio é essencial. Então, você precisa ter um bom sistema,
treinamento, processos. Então, tem toda uma parte de gestão que vai contribuir para essa excelente experiência de compra que a gente busca e promover. E, lógico, aguçar os 5 sentidos do cliente. Então, o profissional que está ali, né, o colaborador, receber com carinho o cliente, se colocar à disposição, oferecer, às vezes, uma água, né, um docinho, o aroma, né, o cheirinho que você tem dentro da loja para te envolver, a música. Experiência, né? Tudo isso, são tantos detalhes. E hoje a gente está concorrendo com 1000... A gente não concorre mais com o mesmo segmento, né? Então, você tem uma loja de calçado, você está concorrendo, às vezes, com um passeio, com uma... O mercado está muito competitivo. Exato. E já aconteceu de tu pegar uma loja que não estava vendendo, né? Tu fazer toda a parte de arquitetura nova e essa loja passar a ter um resultado positivo? Olha, eu posso te afirmar que todas elas, raras exceções quando acontece a questão de gestão, daí realmente a questão de gestão equipes, às vezes não estavam adequadas, às vezes foi um erro até no estudo mercadológico do negócio, mas se a gente pensar especificamente na nossa área, na parte de estrutura física, ela sempre impulsiona vendas e a gente tem indicadores. Tem uma loja que eu gosto muito ali em Dayal, que a gente era uma loja única, não é uma rede, que a gente teve uma oportunidade de mudar até a logomarca da empresa, um nome, tudo que é a Molina Calçados, que eu sempre indico como um case, porque eles me chamaram para mudar as gôndolas e mudei o nome da loja, mudamos a logomarca. Mudou tudo, mudamos uma loja todo nova. O conceito da rede, sistema de atendimento que era assistido para o autoatendimento. E no primeiro ano a gente teve os seguintes indicadores, 30% de faturamento ampliado, sem marketing, sem nada, só com a alteração na estrutura física. E um acréscimo de 10% só nos clientes. Daí você vai dizer, poxa, mas uma cidade como Indaial, 10% de acréscimo de clientes é bastante. Considerando que não foi investimento em marketing, né, em divulgação, é porque a forma de atendimento criada impulsionou a venda por impulso. Mudou. Então, me ajudou a vender mais. Então, um cliente que já era consumidor da loja começou a comprar mais sozinho, porque antes ele dependia do atendimento assistido. Então, a gente consegue sempre fazer uma melhor conversão de vendas. E até em lojas, por exemplo, como uma loja de material de construção, por exemplo, que você pensa, o carro-chefe é material de construção, mas hoje a loja está se tornando uma boutique de acabamentos. Tá. Então, você melhorar teu engajamento ali de produtos de acabamentos, melhorar a tua performance, é essencial, porque você não precisa mostrar o vergalhão, a areia, a brita, o cimento. Você não precisa mostrar esse tipo de produto numa loja de material de construção. Então, aproveitar o teu espaço físico para mostrar os materiais de acabamento vai te gerar muito mais vendas por impulso. Parte bonita, né? Exato. E é uma venda por impulso. O cliente, na grande maioria, vai na loja, às vezes, para comprar um material de construção, vê o material de acabamento, se encanta e compra. Eu acho que hoje grande parte das compras, a maior parte é por impulso. A grande maioria. A grande maioria. Nós falamos por nós, né? Quando a gente vai na farmácia, no supermercado, que são compras que a gente sai de casa com a listinha de compras e geralmente a gente volta com o dobro de produtos. E tem uma coisa hoje que faz a gente comprar muito que se chama o cashback, né? Também. Tu vai lá, tu faz uma compra, comprei R$2.000, tu ganha 10%, é R$200. Aí tu olha, não, tenho que comprar alguma coisa, eu tenho R$200 de cashback, eu tenho que comprar. E os programas de fidelidade também, né? Não só do cashback, mas às vezes um programa de fidelidade, um mimo, um desconto no outro produto. Eu vejo que isso é uma prática que o varejo está utilizando e que tem funcionado ao longo dos anos. Eu vejo que até os pequenos negócios já estão... Esses dias eu fui comprar um produto numa loja de produtos naturais. Ela, você já tem o nosso cartão fidelidade? Era um cartão de visita que eles preenchiam e davam descontos nos produtos. Então, tinha um cashback da própria loja. E isso acaba fidelizando Sem mesmo, dúvida. porque tu acaba voltando. Sem dúvida, porque você pensa, eu vou comprar onde eu já tenho cashback garantido ou numa outra loja que eu não vou ter nenhum benefício. Então, você lembra da loja com benefício. O mimo sempre... A gente gosta de ganhar um presentinho, né? Todo mundo ser gosta. mimado. Exatamente. Então, eu me lembro quando o Uber foi uma grande sensação. Me lembro que a primeira vez que eu usei o Uber foi nos Estados Unidos e eles serviam água, bala, chiclete... Nossa, você entrava no carro, você era bem tratado. Primeiro que eu sempre viajei muito e usava muito táxi. E o táxi, você era escorraçada, maltratada. E de repente... E caro, né? E caro, e o serviço muito caro e um mau atendimento. E de repente, um serviço carro limpíssimo, impecável. O moço oferecendo uma aguinha, um chiclete, uma balinha, revista, que eu me lembro que tinha também.
Então, isso revolucionou o mercado de transporte. Eu também conheci nos Estados Unidos também, quando uma amiga minha que estava lá disse, vamos chamar Uber. O que é Uber? Ela me explicou, eu achei sensacional. E depois do Uber, nos Estados Unidos, tinha o Cabify, que era até Cabify. era tipo um premium do Uber também. Então, veja, sempre dá para inovar, melhorando sobre a experiência de compra, né? Você tá ali dentro do Uber, é uma experiência que você está tendo, que era muito diferente da experiência do táxi. E, às vezes, os varejistas pequenos falam, Eliana, mas como é que eu posso trazer essa experiência de compra no meu negócio, né? Gente, é tão simples. Eu vejo até agora que a gente estava conversando sobre o phygital, né? O físico e o digital, que hoje não tem mais como separar a loja física da loja digital. Não tem. Se você tem uma loja física, você tem que torná-la digital. Eliana, mas eu não vou abrir um e-commerce para vender, minha estrutura e-commerce é muito caro. Mas você pode usar o Instagram, você pode usar o WhatsApp, você tem uma série de ferramentas gratuitas para transformar o teu negócio digital. Só tu vendendo no Instagram, tu já é digital. Exatamente. Então, ter o contato com o cliente, fazer uma pós-venda, né? Entrar em contato com o cliente perguntando se ele pode ser atendido de uma forma diferente, pedir uma avaliação também do seu negócio. Então, tem tantas ferramentas para você criar uma jornada de compras para o cliente físico e digital hoje que não tem mais desculpa, não tem mais como dar desculpa. E quando tu tem uma experiência de ter um bom atendimento, quando tu vai numa outra loja que tu tem um atendimento inferior, tu já se sente mal atendido. Não, você não volta. Você não volta. Tu paga mais caro, mas tu prefere voltar onde tu é bem atendido. Não, e outra, né? Tem hoje qualquer loja na palma da sua mão. Você digita o teu telefone aqui, você tem tudo ali. É como restaurante, né? Tu vai no restaurante, tu paga caro e come uma boa comida, tu pode não ir todo dia, mas tu vai voltar lá. Exatamente. Agora, tu vai num lugar barato e a comida é ruim, tu só come uma vez, tu não volta duas. Exatamente, não volta nunca mais. Não volta mais. E o atendimento, e a ambientação, eu acho que tem todo o contexto, né? Como eu falei, sobre a experiência em todas as etapas, inclusive na parte de gestão. E como tu já viajou muito, tu traz essas experiências todas que tu vive fora para dentro... Sem dúvida. Eu tive a oportunidade de participar da NRF ano passado. Esse ano eu não fui. Eu tenho um amigo meu que foi. É incrível. Que ele é diretor na Beagle. Ele me contou, ele deu uma palestra, eu faço parte do Rotary, ele deu uma palestra no Rotary. Eu nunca fui, eu fiquei maravilhado. Eu estou dando palestra agora na CDLs, em breve pelo Sebrae também, sobre experiência de compra, resumindo toda essa experiência na NRF. Assim, a gente fez as visitas técnicas. As visitas técnicas em si eu já faço há muitos anos, né? Eu fui na Euroshop, que é a maior feira da parte de infraestrutura, tudo que você precisa de infra, de mobiliário, tecnologia, para o varejo, a Euroshop é referência, que acontece sempre em Düsseldorf, na Alemanha. E a NRF é de tendências. Como tu conhece mais do que eu sobre a NRF, acho que tu podia explicar um pouquinho, pessoal, o que é a NRF? A NRF é a National Retail Federation, que é uma associação americana que abrange tudo que vende, na verdade. É como se fosse uma CDL, uma CIB, ou seja, uma associação, só que é daquele tamanhozinho que geralmente os americanos têm. Então, são grandes líderes, grandes diretores do varejo, grandes formadores de opinião de varejo, que participam através de workshops e palestras, né, dentro da NRF, e a própria feira, ou seja, é uma feira de tecnologia para o varejo voltado exclusivamente. Então, tem ali, desde check-out, iluminação, tecnologia, tem departamentos especiais de inovação, startups, todas voltadas para o varejo, que a feira em si já é um evento sensacional. Sensacional. Além desse evento, meu amigo me contou que tu tem várias visitas técnicas, empresas, lojas... Fora do horário. Então, normalmente, a feira acontece em 3 dias apenas. E são 3 dias bem intensos entre feira e as palestras. E as palestras vêm diretor de Walmart, diretor do grupo da Louis Vuitton, diretor da Target, grandes redes, grandes empresas, Google, vai todo mundo aí que está, digamos, formadores de opinião e pessoas que têm relevância no mercado de varejo, vão falar na NRF, né? Pessoas que têm relevância. E depois tem mais 3 dias de visitas técnicas. Então, tem toda uma visitação em lojas específicas que são referências naquele ano, então tem algum destaque, algum diferencial, e a gente faz, por exemplo, a gente fez visitas na loja do Google, fez visita na Starbucks, aquela premium deles, né, que é uma diferenciada, enfim, inúmeras lojas. Depois, por conta também, eu visitei outras lojas, Nike, Adidas, as lojas do grupo da Louis Vuitton também, a da Coach, várias redes também que a gente conhece. Ele me contou que está vindo muito em alta lá
É brechó de luxo. Ah, isso já estava. Inclusive a Macy's, a Nordstrom, grandes redes estão utilizando a revenda. Ou seja, eles recebem o produto de segunda mão, fazem uma curadoria. Isso. E a própria rede revende Revende, os já produtos. repassa, né? Sim. Tá uma febre. Na verdade, Nova York sempre foi muito famosa pelos brechós, né? A região do Brooklyn sempre foi, assim, para mim, o bairro mais legal de visitar brechós. Eu, particularmente, sempre gostei dos brechós do Brooklyn. Mas ele era um brechó mais convencional, como a gente conhece mesmo, né? Como é aqui também Como hoje, é aqui né? também. Agora está começando a vir os brechós de luxo, com Sim. tendências, com moda, que antes era de segunda mão mesmo, uma coisa meio descartada, assim. Não tinha esse conceito que está vindo agora de sustentável, de moda sustentável. Então, e agora as grandes redes também estão entendendo, e até as marcas de luxo, comprando produtos de segunda, né, da própria marca, fazendo essa curadoria e revendendo. Então, tá uma tendência, assim, nos Estados Unidos E bem forte, né? muito forte, que eu acho que é uma grande tendência para também eliminar um pouco esse fast fashion chinês, né? Que você usa essa roupa descartável, esse produto barato que não dura, que é barato e utiliza uma mão de obra, às vezes, meia duvidosa, né? Que nem sempre é regulamentada, nada, né? Então, eu acho que eu estimo e espero que esse mercado fique um pouco mais sustentável também. Eu acho que isso é uma grande Ele fica tendência. sustentável e acessível, né? Exato, exatamente. Então, é um grande diferencial, assim, E o phygital também, né? Que foi uma tendência Também. para Nova York, assim, as lojas físicas que têm interatividade, as lojas digitais que você pode retirar próximo de casa, por exemplo, a Amazon. Tem praticamente a cada 2, 3 esquinas em Nova York você consegue retirar fisicamente os produtos da Amazon em menos de 24 horas. Então, você compra online e vai até uma loja da sua esquina e retira lá como se fosse um locker, né? Como se fosse um... Como é que tinha antigamente aqueles negócios do correio que você pagava uma caixinha? Sim, tu pagava a caixinha do correio, daí tinha você várias, abre, né? daí você tem uma senha e você acessa. É tipo um locker, como chama? Um vestiário. Assim, tipo um vestiário que tem uma senha e você retira o teu produto da Amazon ali. Então, tem várias novas tecnologias para estreitar esses laços do físico com o digital, assim. Hoje a gente tem que ficar ligado, né? A tecnologia é tão rápida, de um dia para outro. Mas o que é isso? Eu tenho que aprender sobre isso, eu não sei nem o que é. Mas nas NRFs, tanto do ano passado quanto desse ano, eu acho que o cliente está no centro da atenção. Esse meu amigo me orientou aí e ele disse, Cleiton, tudo que tem no mundo sai dessa feira. Sem dúvida. Tudo, ele falou, tendência, tudo. É tendência, assim. Lógico que nem sempre eles acertam. Teve uma em 2021 ou 2022 que a onda era metaverso. Então, Foi 2021. Eu não me lembro se foi, acho que foi 2021, que a onda era metaverso. Não, agora o mundo vai acabar, é tudo online, é tudo digital. Ninguém sai mais de casa. E ninguém falou mais das lojas virtuais da metaverso. Então, às vezes, tem que ver também essa questão, às vezes, muito visionário, muito tecnológico, porque ainda que a gente almeje essa tecnologia, que a gente deseje ela, ao mesmo tempo a gente necessita do tato, do contato humano, da interação. Precisa, né? O ser humano quer isso. Então, por mais que as pessoas digam que o mercado digital está revolucionando, que agora é só compra digital, não vai ter compra física, o mercado físico nunca vai acabar. Também acho. Vamos lembrar de quando lançaram os tablets para fazer a leitura de livros digitais, né? Todo mundo diz assim, o livro físico vai acabar, não vai ter mais, agora todo mundo vai ler o livro digital. E muito pelo contrário, deu um boom, popularizou a leitura, as pessoas começaram a ler mais. Eu me lembro também que quando lançaram os e-mails, as pessoas falavam, não vai mais ter cartas, ninguém mais vai usar o correio, né? O correio vai acabar. E muito pelo contrário, com a informática, com a digitalização, com a globalização, o que aconteceu? A gente usa muito mais o correio hoje do que usava na época das cartinhas. Então, existe essa turma dos pessimistas que entendem que o mundo vai acabar, que as coisas vão se eliminar, mas elas se transformam. Se transformam e tudo vai se adequando, né? Exatamente. As pessoas, gera medo. As pessoas ficam com medo do desconhecido. Faz parte da natureza humana ter medo do desconhecido. Mas o ser humano, ele sempre precisa do contato humano. Ele sempre... Somos seres sociáveis. A gente quer a interação, a gente precisa dela. Verdade. Veja na pandemia que as pessoas foram obrigadas a ficarem confinadas. As pessoas estavam tendo depressão, as pessoas estavam enlouquecendo. Ou seja, a gente tinha um acesso 100% digital.
mas ele não é suficiente para alcançar a felicidade. A gente precisa da interação. Eu até acredito no metaverso, mas ele vai ser um complemento. A gente já está vivendo o metaverso, de certa forma, com o mercado digital. De certa forma, A gente só não tem um avatar para comprar, né? Mas a gente tem o login e senha, que é praticamente a mesma coisa. Tu pode ver que hoje, dificilmente, tu recebe uma ligação. Exatamente. Só de extrema urgência, mas se não é o WhatsApp, tu conversa, áudio, ligação muito pouco. Exatamente. Mas o ser humano, ele vai sempre... As pessoas estão com medo agora da inteligência artificial. E eu brinco, eu sempre digo, gente, a inteligência artificial vai nos trazer a nossa humanidade. Que a Revolução Industrial nos tornou máquinas. Até a Revolução Industrial, tudo era artesanal. Veio a Revolução Industrial e nós lá, apertando parafusinho. Viramos maquininha, certo? Agora, a revolução da inteligência artificial é uma nova revolução que vai nos tornar humanos de volta. A gente vai precisar pensar novamente, né? Nosso nível cognitivo vai ter que se elevar novamente. A gente vai deixar os trabalhos operacionais para entrar mais com o trabalho cognitivo, de você usar a tua inteligência real e não a artificial. A artificial vai fazer o trabalho da máquina, né? Usar o cérebro e não a força, né? Exatamente. Então, eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas e nós nos transformaremos como aconteceu na Revolução Industrial, agora na Revolução da Inteligência Artificial. Eu sou muito otimista. Eu acho que a gente sempre vai evoluir nesse sentido. Acho que é normal ter esse medinho, né? Acho que toda a Revolução Industrial, o pessoal ficou com medo e tudo se encaixou. E eu acho que isso vai acontecer também dessa forma. Exatamente. E a gente sempre se adaptou. A gente se adapta. Né? As coisas vão se adequando, se adaptando, a gente vai se adaptando. Exatamente. Então, eu sou muito otimista e o varejo, para as pessoas que têm medo, a loja física vai acabar. Não, a loja física não vai acabar, porque a gente quer experiência. A gente gosta de tocar no produto, no tecido, interagir com as pessoas, com o produto. Eu adoro olhar no celular, ver, eu quero isso aqui. Aí, ir fisicamente na loja comprar. Exatamente. E entretenimento. Nós, brasileiros, os americanos, também a gente tem um quesinho diferente. Nós somos um pouquinho mais consumistas que outros lugares, né? Que outras culturas. E eu vejo que... Eu conheci uma vez um americano que brincou. Vocês brasileiros são muito engraçados. Vocês vêm em família comprar. É um programa de família. E a gente não. A gente compra por, demandas pessoais. A gente sai para comprar sozinho. O brasileiro é muito consumista, né? Mas é um entretenimento familiar. Então, me chamou a atenção esse ponto de vista americano sobre o consumo brasileiro. E eu achei muito curioso, porque é uma realidade. É verdade? É mesmo? Essa é a Eliana Guedes. O papo foi muito legal, Eliana. Obrigada. Queria que tu deixasse uma palavra para as pessoas que assistem a gente, principalmente o pessoal da arquitetura, né? Sobre esse novo mundo, sobre o que eles podem fazer para, no futuro, ser uma pessoa como a Eliana. Então, a arquitetura para o varejo é uma arquitetura muito específica. É um mercado que tem muitos detalhes. Então, para o profissional de arquitetura, engenharia, os profissionais que queiram se aprimorar, existem vários cursos internacionais e nacionais também. A Guedes Arquitetura, eu estou ministrando, inclusive, cursos e mentorias para arquitetos e profissionais. Estou escrevendo um livro agora de arquitetura de performance, que conta, né, como transformar essa jornada de compras para o consumidor, utilizando a arquitetura como uma ferramenta. Então, como entender esses dados do consumidor, entender os dados dos produtos, entender toda essa parte de branding e tangibilizar ela para o espaço, para o ambiente, né, da arquitetura. Então, eu acho que a dica principal para os profissionais é busque conhecimento. E o conhecimento para o varejo ele é bem multidisciplinar. Então, não é só estudar arquitetura. Você vai ter que entender de neurociência, vai ter que entender um pouquinho de comportamento humano, entender sobre o varejo. Então, é como se fosse agora nós estamos na época de Páscoa, né? Como se fosse uma cestinha de Páscoa. São vários ovinhos para preencher aquela cestinha. Então, são vários itens de conhecimento. Então, busque conhecimento, que é um mercado fascinante. Eu sou suspeita que eu adoro o mercado de varejo. É um mercado muito... que te dá muito reconhecimento e muitas alegrias, assim. Gente, olha só, quem está precisando alavancar as vendas, que tem uma arquitetura não muito legal, chama a Eliana. Sim. Ela vai te ajudar a resolver teus problemas, Eliana. Com certeza, com certeza. Experiência de compra é com a gente. Especialidade é tentar transformar aí os negócios para realmente converter, porque eu entendo que o trabalho, né, ele é libertador, né? Ele nos dá
acesso a tudo na nossa vida. Então, ajudar o varejista é ajudar a sua equipe de colaboradores, é impulsionar o mercado, é impulsionar a economia. Então, a gente cria uma rede de prosperidade em todos os âmbitos. Então, o varejo não é só consumo. As pessoas acham que... Não, ele é reconhecimento, é negócio, é trabalho, é realização pessoal, né? Ela é dignidade para as famílias, né? Então, eu vejo o varejo como quase um trabalho social, assim. Então, eu vejo que o varejo brasileiro ele precisa desse apoio, de ter mais profissionais atuando na área. E o consumidor também, o cliente também precisa de profissionais que entendam do seu negócio para atender também as demandas. Especialistas, né? Exatamente. Então, mais uma vez, quero te agradecer. Espero que em breve tu possa voltar de novo, porque eu acho que tem muito assunto que a gente pode falar. Com certeza. Um prazer estar aqui, Cleiton. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Um abraço. Tchau, tchau.